Oi, pessoal, boa noite. Na aula passada a gente teve um probleminha, né? Que algumas pessoas não conseguiram se conectar. Então eu vou só confirmar com o nosso apoio, tá? Da TI, para ver se a gente consegue tá entrando e tá todo mundo me vendo e tudo mais, tá bom? Porque na última aula as pessoas não conseguiram entrar. Não sei se foi erro de endereço e tudo mais. Deixa eu já abrir o chat aqui do lado, né? Para a gente poder estar iniciando a aula, tá? Hoje a aula é sistema respiratório. E aí a gente vai estar. Deixa eu só chamar ele no celular, porque. Ah, tá. Alguém conseguiu entrar. Então, boa noite, Manuela. A gente tô aguardando aqui, tá? Tem mais alguém junto? Que bom, porque assim a gente consegue ter certeza que conseguiram se conectar. Ok. Tá tudo gravado lá, subiu pela plataforma na página do Adélia, de TV Adélia, vai ter a aula 2, tá? Da terça-feira. Então, podem ficar tranquilos que tá lá tudo gravado. Se vocês tiverem alguma dificuldade com as outras aulas, porque eu percebi que uma das aulas do sistema digestório tá com um delay do áudio, tá? Aparecem as imagens, aparecem os slides e tudo, mas tá com um delay do áudio. Então, a gente se precisar, eu gravo de novo, não tem problema, tá? É só me avisar que não consegue ver, que aí eu gravo de novo, tá? Eu só tenho o WhatsApp da representante de classe, tá? Como ninguém respondeu sobre as questões, que estavam bem simples, né? Tava tudo muito fácil. Eu acho que hoje dá para a gente dar continuidade com a matéria, tá bom? Aí a gente vai estar entrando no sistema respiratório mesmo, porque, como eu falo para vocês, é muito conteúdo e o que eu não quero é que vocês fiquem com matéria faltando, né? A partir de como é que chama? De anti-inflamatório, antibiótico, toda essa parte, tá? Enquanto o resto das pessoas vai se conectando aí, deixa eu só falar para vocês uma coisa. Foi anunciado, não sei se vocês estão acompanhando as notícias e tal do Covid, sobre um medicamento que está sendo testado em 500 pessoas, é um medicamento secreto, tá? E não é secreto, né? Quer dizer, quem é da área de ciências sabe que o nome comercial dele é Anitta, tá? Ele é que o nome é bem complexo, tá? Nito, deixa eu até pegar aqui. É, ele foi criado e desenvolvido para verme, para antiparasitário, tá? Só que o que acontece? Um dos efeitos dele é bloquear, ó, Nita, ele bloqueia a replicação do vírus, nitazoxanida, tá? Já tem ele genérico, ele já está no mercado, mas ele é indicado antiparasitário, antiverme. Só que ele para a reprodução do vírus. Então, esse medicamento, a partir de hoje, ele passa a ser controlado, justamente para não acontecer o que aconteceu com a hidroxicloroquina, tá? Que todo mundo foi para as farmácias, compraram, esgotaram os estoques e, na verdade, ela dá uma taquicardia severa, tá? Então, de 80 pessoas que estavam sendo tratadas, 11 morreram, né? Então, assim, em 24 horas.
Então, teve um dos hospitais que suspendeu imediatamente a pesquisa, porque o índice de mortes foi muito alto por taquicardia, né? Então, acelerou o coração demais. Quem tinha o coração um pouco mais fraco, quer dizer, já está entubado e tudo mais, como consequência veio a óbito. Então, a pesquisa com hidroxicloroquina recebeu uma série de ressalvas, né? E agora está sendo dado com mais critérios ainda, entendeu? Então, a pessoa que já está com o coração comprometido, eles não vão nem testar, tá? E é só para vocês não ficarem assim, que medicamento que tem segredo é esse? Provavelmente, assim, farmácias de bairro ainda não chega a notícia, né? Porque, assim, como eu trabalhei em distribuidora, a gente atendia 70 farmácias todo dia, então, todo dia de manhã eu abri a página da Anvisa para ver o que foi recolhido, o que saiu no mercado e tudo mais. Mas farmácia de bairro não tem essa prática, então, assim, demora um pouco até eles colocarem como controlado, mas a partir de hoje esse medicamento está controlado, tá bom? Eu não estou conseguindo colocar o chat. Bom, gente, eu vou começar a parte de sistema respiratório, tá? Eu só queria deixar aqui registrado para vocês, para a gente, né? Já que a gente está estudando junto, então eu acho que é muito importante eu estar colocando vocês a par do que sai de notícia, tá bom? Então, o sistema respiratório a gente vai começar com a fisiologia, tá? Só que eu vou passar mais rápido pela fisiologia. Pretendo dar essa aula de hoje, de quinta e a próxima terça também de sistema respiratório para a gente falar sobre todos os assuntos, tá bom? Então, aqui, ó, tudo isso é considerado a parte respiratória, tá bom? Então, a gente precisa lembrar o quê? Que a boca é uma grande abertura do nosso corpo. Então, a partir do momento que entram partículas físicas mesmo pela boca, tá? O primeiro sinal, o primeiro reflexo do nosso corpo para se defender é a tosse, tá? Então, essa tosse, o que acontece? Ela gruda, primeiro, assim, a tosse, o espirro e a tosse tenta colocar essa partícula para fora. A partir do momento que essa partícula não saiu, ela vai grudar no muco. Então, a traqueia, toda essa parte aqui, ó, vocês podem ver aqui e aqui, tá? Ela é impregnada com muco. Então, ela é todinha com muco, tá certo? Por quê? Porque se essas partículas vão grudar nessa primeira parte do muco, e aí vocês vão entender ao longo da aula que, assim, ela tem duas camadas. Então, tem essa película, tá? Que vai fazer com que essa partícula ou seja absorvida pelo organismo e eliminada, ou ela seja expelida pela própria tosse com o muco, tá? E como é que eu vou dizer assim? Tem uma parede e a outra parede, como todos os órgãos. A parede externa ao ar que está entrando, ela vai ter os cílios. Então, esses cílios, eles vão sempre estar fazendo movimento para cima, tá? Então, o ar entra, o que ficou de poeira, de película, qualquer coisa que o corpo o nosso sensor, todos os nossos sensores sintam, ele vai tentar empurrar. Então, quando uma pessoa alérgica, ela coça o nariz, já entrou, né? Então, assim, o espirro vem como a primeira alternativa de tentar colocar essa partícula para fora, mas ela já foi. Então, o que a gente tem que ter em mente é o quê? Um paciente com comprometimento do sistema respiratório, a gente tem que sempre orientar. Vamos lembrar sempre uma coisa: a pessoa que chega no balcão, você não tem que pressupor que ela saiba o que é alergia, pressupor que ela saiba como tratar disso. Então, você dá todas as informações para ela. Então, sempre assim, não pode ter cortina, não pode ter tapete, não pode usar cobertor de pelinho, tá? Então, tudo fibra sintética, a casa mais arejada possível, evitar animais de estimação, gato, cachorro, passarinhos principalmente, tá? Eu já fui atender uma paciente que o papagaio dela estava com escabiose, tá?
Então a velhinha, a idosa tratava, desculpa, a idosa tratava da sarna, e a sarna não estava nem no cachorro nem no gato, estava no passarinho. Tá? Então, esses pequenos detalhes fazem todo um conjunto do que é a informação para a saúde. Mas vamos voltar aqui para o sistema respiratório. Tá? Então, o que a gente precisa aprender é que talvez tenha passado despercebido, né, na aula de fisiologia, tá? E na aula de anatomia. Aqui, ó, fica o diafragma. O diafragma é que vai fazer a contração e o relaxamento do pulmão, tá? Então, esse é o principal músculo, tá? Que vai ajudar na fase da respiração. Outra coisa que a gente precisa lembrar, tá? Que aqui nessas imagens também tá bem nítido. O ar que vai entrar, ó, ele vai entrar por aqui, tá? E ele vai para os alvéolos, tá? São pequenos alvéolos. Então, a gente precisa perder a ideia de que o pulmão é um grande centro e são pequenas bexiguinhas, tá? O ar vai, lembrando que a veia que vem para o pulmão, ela vem carregada de CO2, então ela vem com todas as toxinas do corpo. Ela vai passar pelos alvéolos e eles vão fazer as trocas e aí esse sangue vai sair rico em O2, tá bom? Então o pulmão é o único órgão que é o contrário. A veia vai carregada de oxigênio e a artéria vem carregada de CO2, tá bom? Só esse detalhezinho, tá? Então, aí ocorrem as trocas, tá? O ar vai entrar, vai chegar nas células e lá nas mitocôndrias, através do ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs já está caindo no Enem, então é uma coisa que é legal vocês darem uma olhada, que é uma parte química, tem que decorar o nome das enzimas, né? Para quem for prestar vestibular. E aí ele vai sair carregado de oxigênio, tá bom? Até aí eu não falei nenhuma novidade, a gente só lembrou da parte fisiológica, tá? Isso aqui é o que está na apostila de vocês, o ar entra no organismo através da boca, nariz, passa pela faringe, tá? Desce pela traqueia, com uma imagem acima. Na apostila também tem, tá? Os dutos principais e os brônquios. Isso aí é só para vocês terem uma ideia mais real do que é, tá? Aí o que é importante para mim, até para estar passando para vocês, os fármacos que atuam, né, no sistema respiratório. Então, a gente tem que entender que uma pessoa normal, olha o calibre, tá, das vias aéreas dela, tá? Então, essa é uma via aérea normal. Vocês já imaginaram uma criança com bronquite? Então, pensa no recém-nascido, tá? Pensa numa criança de 1 aninho, magrinha. Imagina que essa criança, em vez de receber isso de oxigênio, só entra isso, tá? Outra coisa importante que vocês têm que entender agora na hora de estudar as patologias é o seguinte: não é que a pessoa com asma ela tem falta de ar. Não. Deixa eu voltar aqui, ó. Nessa parte aqui dos alvéolos, eles ficam cheios de ar e o ar não consegue sair, tá? Ou por contração ou por relaxamento. Então é como você estivesse tentando encher uma bexiga que já está cheia, tá? Então esse é o raciocínio que vocês têm que entender, que é a patologia do pulmão, tá? Então a asma, isso aqui já vai estar 50%, 60% cheio de ar, que esse ar não vai embora, que é o chiado no peito, tá? Se você colocar o ouvido em alguém que está, né, com uma bronquite e tudo mais, você vai ouvir, a gente fala que parece um gatinho, é um miado mesmo, tá? Que é aquele ar vazando, tá? Uma das técnicas antes de se usar os fármacos, vocês veem que eu tento explicar para vocês tudo antes de usar os fármacos, tá? É você pegar um saco de pão, um saco de papel mesmo, e fazer a pessoa respirar dentro daquele saco, tá? Porque aí ela vai estar forçando esse ar a sair, entendeu? Ela vai estar trocando de pressão, tá? Então é diferente de você já entrar com uma medicação propriamente dita,
tá? Mas aí aqui era só para vocês terem a visualização do que é, e aí a gente vai estar entrando nas patologias em si, tá? Então a gente tem a asma e a gente tem o DPOC. Qual é a diferença? A asma é reversível. O DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, num prontuário médico no hospital, normalmente você vai ver o DPOC, tá? Ela já é irreversível, tá? A pessoa já passou uma parte da vida fazendo as coisas e aí a partir do momento que ela vai ficando com essa inflamação crônica, tá? Então ela vai perdendo a capacidade pulmonar, tá certo? As tuberculoses, que é a instalação do bacilo no pulmão, tá? A gente está falando aqui de tuberculoses pulmonares, existem outras, existem tuberculoses nos gânglios, tá? Então, existem vários tipos de tuberculose. Aqui a gente vai estar falando das tuberculoses pulmonares. As pneumonias, porque são várias bactérias, tá? Aqui a gente está falando de um bacilo e aqui a gente está falando de bactérias, tá? Aí são gram-positiva, gram-negativa, aí vai uma gama de antibióticos que podem tratar. Das bronquites em si, que seria só uma inflamação sem a presença de bactérias, tá? O enfisema pulmonar já é o comprometimento dos alvéolos, tá? Você destruiu esses alvéolos. Então, ou por problema genético, ou por fumo, né? Ou por, antigamente tinha quem trabalhava com amianto, quem trabalhava em carvoaria, então o carvão, o amianto, eles vão se depositando nas células e não tem como sair. Essas células vão ficando comprometidas e você perde mesmo, é irreversível, tá? Por isso que o amianto foi proibido no mundo inteiro. O Brasil levou bastante tempo para proibir o amianto aqui. Esse é o enfisema pulmonar, um caso mais grave é o câncer, tá? E aí a gente por aí tem uma série de doenças, tá? O edema pulmonar, quando dá água no pulmão, porque o paciente está muito tempo acamado, tá? Então começa a fazer líquido, e o que acontece? Você sentado, deixa eu até vir para cá para... Eita, deixa. Você sentado, você consegue mudar, porque são líquidos, a gente tem sempre que lembrar que a gente está falando de líquidos, tá? Eita, não consigo pôr o meu rosto ali, não tem problema. Eu explico aqui pequenininho mesmo. Se você está pensando em líquido, então você tem um copo. Se você tomba ele, a água tomba também. Você imagina uma pessoa deitada. Então, o líquido do pulmão está todo no fundo do pulmão. A partir do momento que essa pessoa ela não muda de decúbito, que a gente fala, você não senta o paciente, você não levanta ele para tomar banho, aquela água vai ficar estagnada. Qualquer água estagnada, ela apodrece, tá? Então, aí você tem os grandes edemas, as grandes complicações, né? E a septicemia, tá bom? Então, por isso que a gente tem que levantar. Ah, mas só sentou na cama porque não pode andar. Mas é o importante, entendeu? Você fazer com que esse líquido, ele se mexa. Então, você vira o paciente de um lado, deita, vira do outro. O certo é a cada 1 hora, a cada 2 horas, está virando esse paciente, justamente para você fazer esse líquido mexer. Aqui eu montei um slide simples da diferença do DPOC e da asma, tá? Só para vocês ficarem assim. Lembrando sempre que o DPOC é uma complicação maior, tá? Então, na asma, ela é crônica, a pessoa normalmente acostuma com ela, tá? São aquelas pessoas que vivem com bombinha na mão, tá? Onde ela vai, ela tem a bombinha. São pessoas alérgicas, tá? É uma inflamação crônica, então ela vai trabalhar com a parte nutricional e com os medicamentos até ela chegar no mínimo de dose de medicamento, tá? A partir daí, não tem o que fazer, tá? Então a pessoa vai acostumar a lidar com aqueles medicamentos, tá? E aí você tem o DPOC, tá? Que é o edema mesmo. Aí você tem comprometimento, você tem a produção do muco, aí você vai ter que dar a acetilcisteína para deixar o catarro líquido, para poder esse catarro sair do pulmão. Então, assim,
você vai ter um tratamento diferenciado, tá bom? Então, agora a gente vai passar. Hoje está mais difícil do que nos outros dias, porque eu não estou conseguindo. Como é que chama? Eu não estou conseguindo abrir o chat aqui, gente. Qualquer coisa me chama, tá bom? Aqui é a reação em cascata da asma, tá? E do DPOC. Então, como eu falo para vocês, eu não vou querer que vocês gravem, até porque é nível técnico, mas vocês precisam entender que você tem enzimas que vão produzir reações, tá? Então, essas enzimas, elas são chaves, por quê? Porque você, num primeiro momento, você produz o ácido araquidônio e ele é fisiológico, ele é natural. O teu corpo vai combater qualquer coisa que entre naturalmente. Teu corpo vai produzir muco. Então, a gente diariamente está exposto a vírus, a bactérias, a partículas físicas mesmo, e ele vai ser produzido. Então, vai reagir aqui, ó. No final das reações em cascata, tá aqui esse slide, tá bem legal, porque assim, ó, você tem vasoconstrição, entendeu? Você tem vasodilatação, dependendo daquilo que o teu corpo precisa. Os medicamentos, eles vão agir aqui, ó, ou na fosfolipase, impedindo a formação do ácido araquidônio, ou depois do ácido araquidônio formado, ele vai produzir outras reações, tá? Então, essa aqui é a cascata dos corticosteroides, tá? Que eu vou dar bastante ênfase nessa aula de hoje, tá? Então, é para vocês realmente terem noção do quanto é complexo as reações químicas do nosso corpo, tá bom? Mas eu vou focar na parte de medicamento, senão a gente não consegue dar os medicamentos para vocês, que é o que vai fazer toda a diferença. Isso aqui é para vocês saberem que tem 4 graus, tanto a asma, tá? Aqui é um quadro de asma, como um quadro de DPOC, tá? E aí os sintomas, eles podem ser contínuos, tá? Aqui já é um caso quase de você internar o paciente, tá? Tem pacientes que têm cilindro de oxigênio dentro de casa, porque não consegue mais viver sem. Então, uma hora do dia, ele vai ter que ir lá e respirar o oxigênio, tá? Mesmo, não é aquele aparelhinho de inalação que compra, que vende na farmácia, é o oxigênio mesmo, tá? E aqueles que são mais resistentes, que aprenderam a lidar com as suas alergias, com as suas deficiências e conseguem tomar o medicamento e ter o sintoma uma vez por semana, 2 vezes por mês, tá vendo? Quando muda uma temperatura muito brusca ou quando vai viajar, então aí você tem as classificações das asmas. Isso aí é só como curiosidade para vocês, tá bom? Então a gente vai estudar os fármacos em si, tá bom? Então, a gente tem 10 classes de fármacos, tá? Os agonistas, os beta-adrenérgicos 1 e o 2, eu já vou explicar para vocês. Os anticolinergicos, os corticoides, tá? Isso aqui eu vou dar uma ênfase em crianças, porque ele baixa a imunidade de criança, então não pode dar mais do que 5 dias, isso aqui não pode ser uso contínuo e não é receita presa. Então, as mães vêm buscar sim, sem receita nem nada, tá? Os leucotrienos, eles vão atuar aqui, ó, nessa cascata, tá? Leucotrieno 1, C4, D4 e E4, tá? Que são as reações dos leucócitos do nosso corpo, tá certo? Os estabilizadores de mastócitos são as células do sangue que comem, tá? Aquilo que é estranho. Então, ele engole, tá? E deglute aquilo. As metilxantinas, que é cafeína, tá? Ela está presente no chocolate, mas você tem como comprar também, tá? Os mucolíticos são os medicamentos que deixam o catarro líquido. É só para isso. Ele vai deixar o catarro viscoso, porque às vezes você faz a tosse e não sai nada, ele está espesso, ele parece uma cola mesmo, tá? Quando o catarro fica viscoso demais, ele não sai. E aí ele vai se depositando no fundo do pulmão. Então, às vezes, a garganta está livre, mas a base do pulmão, que a gente fala que teve pneumonia de base, tá? Tá cheio.
O expectorante, ele vai provocar tosse, então atenção com expectorantes que eles ficam do lado de fora do balcão, venda livre, mas eles aumentam a tosse, tá? O antitussígeno é o contrário, a gente só pode dar o antitussígeno quando tiver certeza que é uma tosse alérgica, quando é uma tosse seca, sem motivo nenhum. Então, o antitussígeno é muito cuidado para dar ele, tá? Não é... Porque, assim, você está freando uma coisa natural do teu corpo que é para te defender. Então, tem que ter muito cuidado para prescrever e para dar antitussígeno, principalmente crianças e idosos, tá? Isso eu vou frisar sempre. Descongestionante, eu acho que a gente hoje não vai conseguir chegar nessa aula, tá bom? Então, vamos lá aos adrenérgicos, tá? Antagonista beta 1 e beta 2. Deixa eu ver só isso. Ó, deixa eu falar primeiro do beta 1. O que acontece com o beta 1? Ele, no começo, quando foi desenvolvido os medicamentos, ele era muito utilizado. Atualmente, eu só vejo ser utilizado em UTI, tá? Por quê? Porque é a adrenalina, tá? E ela provoca uma aceleração do coração, porque no coração tem a maior quantidade de receptores beta 1. Então, ela não vai agir só no pulmão, tá? Ela vai agir no coração. Eu já vi prescrição de adrenalina em inalação infantil, que a mãe vai dar em casa. Eu não recomendo. Então, é assim, o que eu faço é assim, olha, a pediatra prescreveu, ela se responsabilizou, mas eu falo para o paciente, eu acredito o quê? Que ela prescreveu essa receita para a senhora dar inalação no hospital ou no posto de saúde, tá? Tanto que a adrenalina não tem para vender em drogaria, tá? Porque é um medicamento hospitalar, porque causa a morte, tá bom? Então, eu queria deixar isso bem claro para vocês, porque na farmácia vai ter colírio de adrenalina, que é, né, para problemas oftálmicos, não tem nada a ver com o pulmonar, tá bom? Então, o adrenérgico 1 é a adrenalina e, segundo o meu conceito, tá? Não já está em desuso, né? Não é só meu conceito, tá? Em toda a literatura médica, né? Isso aqui é o que está de descrição na apostila de vocês, tá? Utilizado para o alívio da asma e do DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, uso contínuo de um agonista beta-2 adrenérgico de ação curta pode indicar que há um problema, tá? Ou controle da asma. Então, a gente encaminha o paciente para estar voltando no médico, tá? Aqui a gente vai ver para frente a bombinha ou o xarope de aerolinho, salbutamol, tá bom? E os agonistas 2, esses aqui, o formoterol, é o Alenia, o Furazec, então são comprimidos que devem ser aspirados. Aí eu até pus imagens para vocês explicarem para o paciente que ele vai apertar o dispositivo e ele tem que aspirar na hora. Na verdade, ele está aspirando, tá, o pó. Por quê? Porque ele não tem estabilidade para virar líquido, tá? Então, são comprimidos aspiráveis, tá? E a receita, quando eles pegam gratuito no estado, tem que aspirar a cápsula. Se tiver inalar o líquido, é barrado, tá? Então, o processo, às vezes, não é aceito porque o médico não escreveu inalar uma cápsula, tá? Isso é bem sério. O que acontece com os agonistas beta-2, tá? Eles vão se ligar nos receptores beta-2, tá? E vão acelerar. Então, o agonista está ajudando no processo, tá certo? Eles vão desencadear a reação na membrana celular e vão transformar o ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, ele vai desencadear uma série de reações, tá? Então, ele vai ativar os canais de potássio, tá? De cálcio, tá? Vai mudar a permeabilidade da célula, tá? E aí, toda aquela parte de troca eletrolítica que a gente já estudou em outras situações, tá bom?
Então, os beta-adrenérgicos são aqueles que a gente já... O salbutamol é distribuído gratuitamente nas drogarias. Tem que ter a receita, CPF, RG, e tem que fazer o cadastro do governo, tá? Porque tem que... não é venda livre, ele fica atrás do balcão, tá bom? Já tem diversos tipos, né? O mais comum é o Aerolin, que todo mundo conhece, tá? A bromexina, ela também entra aqui, tá? Como adrenérgico de ação curta. Então, eu coloquei aqui para vocês saberem que tem diversas formas, tá? Líquido, na inalação, na bombinha, injetável, tá? Então, tem diversas formas de entrar no corpo. Depende do estado do paciente e vai avaliar qual é a via. O Berotec, gente, precisa tomar muito cuidado com criança, tá? Porque ele acelera o coração. Eu vou falar mais para frente dos efeitos colaterais dos beta-adrenérgicos. Ele afeta o coração. Então, às vezes está assim, 5 gotinhas. Então, não é mais distribuído nas farmácias por causa disso, tá? Era gratuito para dar para a população, mas em vez de 5 gotas, teve mãe que colocou 5 ml, tá? Não é criação não, tá? Criança vai a óbito, o coração não aguenta, tá? Então, é 5, 10, já vi 15 gotas, mas... normalmente, quando vem uma receita de 15 gotas, eu confirmo com a médica, tá certo? Esses aqui, ó, o Seretide, o Alenia, já é o beta-adrenérgico de ação longa, são medicamentos mais novos, tá certo? Que é o comprimido que eu falei. Então, cada laboratório vai fazer o seu dispositivo, mas o comprimido fica aqui, você aperta ele, você furou ele, é tudo seguro. Você põe o comprimidinho, aperta e aí aspira. É só isso, tá? E aí tem o salmeterol, o formoterol, o indacaterol, tá? Todos eles vão agir da mesma forma. Aqui, ó, fazendo com que o ATP se transforme em AMP cíclico, tá certo? Aqui, gente, é um slide para vocês entenderem como o corpo reage a tudo isso. Então, aqui é a entrada de uma partícula alérgica, tá? Então, essa partícula entra e aí ela vai desencadear a reação nos neurônios, tá? Então, as células nervosas serão ativadas, pode desencadear a reação. Os mastócitos, que são as células que engolem as partículas, tá? Ficam no sangue. Então, ele também vai desencadear, tá, toda a reação. O eosinófilos são células que são ativadas por alergia, tá? Então, você faz um hemograma, tem que ter de 2 a 7 eosinófilos, de 1 a 3, tá? Então, às vezes, você pega um corpo que tem 20% de eosinófilo, então é uma pessoa muito alérgica, você tem que bloquear toda essa situação, tá? E aí você tem todas as reações aqui. Isso aqui é efeito de curiosidade, quem tiver mais interesse para se aprofundar, tá bom? Então aqui, ó, os alfa adrenérgico e os beta adrenérgicos, tá? Então aqui, ó, todas as reações, vocês veem que os beta adrenérgicos, eles são mais específicos, tá? Por isso que eles são a primeira escolha, tá bom? Do que os alfa. Então, aqui vai estar o Alenia, vai estar o salbutamol, vão estar todos aqui. É só a questão do receptor, a alfa ou o beta. Então, esse, lembrando que caiu em desuso, é só para vocês terem a ação, a noção de tudo que acontece, tá? Então, principais efeitos colaterais, taquicardia, podendo levar à morte, tá? Tremor muscular, por causa de toda essa aceleração, acelera o coração, acelera a circulação, tá? Então, vai dar falta de ar. Então, é tudo uma consequência, percebem? Acelerou uma coisa, essa vai impulsionar outra vai achar que está muito acelerado, tá? A hipopotassemia, aí tem que mudar aqui, ó, é um I, é hipopotassemia, tá bom? A inquietação e a hipoxemia, porque vai faltando o ar de todas as formas, tá bom? Gente, essa primeira aula já está terminando,
Tá bom? Então, é assim, eu queria que vocês continuassem comigo, porque eu vou dar continuidade a esse raciocínio. Então, toma uma água e volta, tá? Porque a gente tem muita coisa para falar e eu quero falar para vocês a gente só estudou 2 dos 10, né? Das 10 classes de fármacos que a gente vai estar estudando hoje. Então, por favor, tentem entrar. Se vocês não conseguirem entrar, me chama, porque eu preciso dar sequência a tudo isso, tá? Gente, até daqui a pouco, porque eu não quero deixar cortar, não. E eu também vou falar do mecanismo da tosse. Eu deixei para falar do mecanismo da tosse para frente, porque a gente vai falar dos mucolíticos e dos expectorantes. Então, agora eu vou entrar a aula falando dos corticoides, porque os corticoides têm muitos efeitos. E aí a gente precisa falar sobre esses efeitos dos corticoides, tá bom? Então, até daqui a pouco. Beijinho. Tchau, tchau.